Conselho Nacional de Justiça, presidido por Dias Toffoli, ele está presente em quase todas as pautas hoje, hein? Aprovou nessa terça-feira uma resolução com normas de conduta para juízes em redes sociais que veda, entre outros pontos, a manifestação sobre processos pendentes de julgamento e críticas a decisões de outros magistrados. Também é proibido emitir opinião que demonstre atuação em atividade político-partidária. As vedações foram adaptadas da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, de 1979, para a realidade das redes sociais e valem, para todos os juízes, exceto os do Supremo Tribunal Federal, que não se subordinam ao CNJ. Não é engraçado, Augusto, que vale para todo mundo, menos para os ministros do STF. Esses podem falar o que quiserem, na hora que quiserem, sem serem incomodados por ninguém. Quer dizer, pode chegar lá no plenário e adjetivar, soltar uma metralhadora de rótulos negativos contra os procuradores da Lava Jato, como faz o Gilmar Mendes, e nada, né? Aí o Deltan fala que as decisões da segunda turma ou do Supremo Tribunal Federal passam uma mensagem, quer dizer, a decisão passa mensagem de leniência a favor da corrupção. Quer dizer, tem várias amenizações aí no meio e mesmo assim é ali emplacado no Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Com reclamação disciplinar e tal, aquela coisa toda que a gente tem comentado aqui nos últimos dias. E o texto estava em discussão no CNJ desde o meio do ano e vinha sendo criticado por entidades da magistratura. Em razão das críticas, Toffoli suprimiu trechos polêmicos da versão original da resolução. O principal trecho suprimido é o que recomendava ao juiz evitar interações pessoais nas redes que pudessem suscitar dúvidas em relação à sua imparcialidade, especialmente com escritórios de advocacia, membros do Ministério Público e partes em processos. Toffoli excluiu esse trecho, justificando que hoje as comunicações interpessoais se dão por várias formas, não apenas pessoalmente. Augusto, é claro que há coisas que a gente julga adequadas e inadequadas, que alguém que tenha determinada função publique ou faça. Quando isso é transmutado em lei, é preciso sempre tomar o cuidado de até onde vai a liberdade de expressão, a liberdade de crítica, até onde vai a interferência nessas liberdades. E há algumas questões aqui que são bastante discutíveis, mas, por exemplo, você vetar que haja críticas a decisões de outros magistrados por juízes, dá uma margem aí para uma grande discussão sobre a liberdade de expressão e de crítica. É evidente, quer dizer, você não pode dar margem a deduções subjetivas, avaliações subjetivas. A lei tem que ser objetiva, tem que ser clara e tal. E começa a coisa a ficar torta quando entra esse trecho aqui para o qual você chamou a atenção. Vale para todo juiz, exceto do Supremo Tribunal Federal, que não se subordina ao CNJ, que eles estão acima da lei. Eles podem praticar qualquer tipo de crime. É isso. Se não podem praticar todo tipo de crime, porque eles são dispensados de responder criminalmente quanto à prática desses crimes. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, o povo brasileiro já trata, felizmente, os ministros do Supremo como que eles são. Homens como qualquer outro. Nenhuma diferença, são seres humanos que erram, acertam e tal, não são semideuses. Só o Marco Aurélio, acho que tem que ser chamado de excelência, por uma advogada de origem humilde que ousou chamá-lo de você, ou vocês, ela estava dizendo, ele não... Ele precisa acabar com isso e está na hora do Supremo, alguém precisa julgar o Supremo, eles não podem ficar acima da lei. Ninguém pode estar acima da lei. Isso não é constitucional. A maneira como eles se colocam na paisagem brasileira é inconstitucional. Eles não podem, por exemplo, abrir inquérito ilegal, né? Exatamente. E ficar absolutamente sem qualquer julgamento a respeito disso, quer dizer, não tem corregedoria, não tem supervisão judicial, não tem absolutamente nada. Chega lá o presidente do STF,
abre um inquérito ilegal, diz que está baseado no regimento interno, não está. O artigo 43 diz outra coisa. Dentro desse inquérito são tomadas decisões igualmente ilegais e não se faz absolutamente nada. O sujeito dá declarações em entrevistas aos jornais absolutamente genéricas, sem fundamentar a legalidade do seu inquérito. Então, lamentavelmente, essa é a situação no momento do Supremo Tribunal Federal, e isso causa cada vez mais indignação e revolta popular, né, Maria? Pois é, olha, primeiro eu queria explicar ali os dois conselhos, do Ministério Público e de Justiça, né, que é dos juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Isso. O artigo 103 da Constituição é que pede exatamente este conselho. Eu me lembro da deputada Zulaia Cobra, de São Paulo, discutindo exatamente uma tentativa de criar o controle externo do judiciário. Foi uma briga danada, os ministros do Supremo arrepiaram, e aí chegaram esse conselho. Ele é composto de 15 conselheiros, o Conselho Nacional de Justiça. São 15 conselheiros. Esses conselheiros são 9 magistrados, né, juízes, 2 integrantes do Ministério Público, 2 advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico, né? E esses são indicados pelo Congresso Nacional. Então, esse conselho é que se formou aí o tal controle externo do judiciário. Houve também ali a definição de que não poderia entrar na sentença, né? A sentença é do juiz, mas muito criado ali para administrar imagem, administrar, por exemplo, a gestão de tribunais e tal, e definir normas de conduta, tanto para, no caso do Ministério Público, para os procuradores, enfim, todo o Ministério Público, e no Ministério da Justiça, juízes. Esse controle externo acabou sendo presidido pelo ministro do Supremo, pelo presidente do Supremo. Então, automaticamente, o presidente do Supremo é presidente do Conselho Nacional de Justiça e o procurador-geral do Conselho do Ministério Público. Então já é uma coisa muito esquisita. Me lembro no debate ali, a Zulaia Cobra tentava colocar uma igualdade de condição entre Ministério Público e advogado. A ideia dela era que a corte seria o juiz, né, e em igualdade de condições, o Ministério Público que acusa e o advogado que defende. Mas a gente vê que no Tribunal de Júri e outros há uma discrepância até de posição geográfica, né? Os advogados ficam aqui embaixo e o Ministério Público lá em cima. Eu me lembro de uma fala de um advogado, de quando entraram os ministros do Supremo e entrou o procurador-geral, e aí o réu falou, nossa, ele também vai me julgar, porque dá a impressão de que o procurador-geral é um ministro, ele faz parte, né? E o advogado fica humilhadinho lá. Então houve essa tentativa, mas acabou não dando certo. Então, o CNJ, ele está já tóxico, já está politizado. Agora, sinceramente, eu defendo mesmo que tenha um controle dessas mídias sociais, como geral, né? Uma contenção de juízes e procuradores que não podem também sair por aí. Existe uma ação, inclusive, contra procuradores que atacam deliberadamente o presidente da República, transferem lá as fake news e tal, e assim como outros que são de outros setores que fazem manifestação. Se o juiz, se o ministro do Supremo Tribunal Federal não pode, e o procurador não pode se filiar a um partido político, se eles não podem ser candidatos, eles ao assumir o cargo, eles abrem mãos desta atividade política. Por isso, eu acho normal que eles tenham certa contenção, e principalmente nesse novo momento aí de tecnologia e de comunicação. Só lembrando que a gente aqui, obviamente, se indigna e se revolta com que não aconteça nada, o fato de não acontecer nada com ministros que cometem ilegalidades, mas existe a maneira, claro, de que esses ministros sofram processo de impeachment, e isso é via Senado Federal. Lamentavelmente, é preciso a autorização do presidente do Senado, que nesse momento é o Davi Alcolumbre, para que o processo tramite. E o Davi Alcolumbre sentou nos pedidos de impeachment do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli. Recentemente, inclusive, a deputada estadual aqui de São Paulo, Janaína Pascoal, fez um aditamento no pedido de impeachment contra o Dias Toffoli, assinado por ela
e pelos procuradores do Grupo MP Pró-Sociedade, porque o Dias Toffoli veio numa escalada autoritária e houve essa abertura do inquérito ilegal, dentro do qual houve a suspensão também de apurações da Receita, que em tese poderiam atingi-lo. Então havia ali uma série de decisões e atitudes do Dias Toffoli que mereceriam uma análise minuciosa, um escrutínio por parte do parlamento. Mas, lamentavelmente, parlamentares investigados não querem melindrar ministros do STF, que são os responsáveis por julgá-los em casos criminais, por exemplo. Então, a gente fica sempre nesse grande acordão aí para tudo ir sendo varrido para debaixo do tapete e empurrado com a barriga. Só complementando essa notícia sobre o Conselho Nacional de Justiça, na sessão que aprovou a nova resolução do CNJ que restringe o uso de redes sociais por juízes, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, disse que a norma atenta contra a liberdade de expressão garantida pela Constituição. Eu nem tinha lido esse acréscimo, mas já estava dizendo justamente que esse seria o debate em decorrência dessa decisão. Ela criticou especificamente trecho que proíbe juízes de se manifestarem em apoio ou crítica públicos a candidato, lideranças políticas ou partidos políticos. Disse o seguinte, abro aspas, é uma interpretação mais restritiva do que seria atividade político-partidária e, portanto, não deveria existir. Fecho aspas. Pois é, para vocês verem que essa própria expressão, atividade política partidária, é vaga, né? Porque até que ponto uma manifestação crítica a uma determinada autoridade é uma atividade política partidária e não é. Então essas questões envolvem várias nuances aí, é preciso ficar atento a esses textos. Ela disse que a resolução é desnecessária e defendeu que eventuais excessos sejam punidos conforme a análise de cada caso individual. Abro aspas, o melhor caminho é o da jurisprudência, em que é permitido o contraditório e ampla defesa. Cada caso analisado formaria jurisprudência e teríamos balizamento mais correto sobre a magistratura. Muito bem, alguém quer complementar aí alguma coisa? A gente já tinha comentado tudo nesse sentido. Mais Fala, Zé Maria. clareza, mais objetividade, aí ponto final, né? Pois é, fala, Zé Maria. Não, tranquilo, é exatamente a ideia essa mesmo.